Olha, esse não é o primeiro slide, viu? Tem um slide antes desse. Isso. Como? Isso. Esse está certo. Então, a gente faz o seguinte, quando for para mudar o slide, eu dou um sinalzinho, tá bom? Ou eu falo. Pode falar também. Tá bom. Pode, tranquilo. Tá, joia. Temos mais 2 minutos, né? Temos. Mais 2 minutos. Por enquanto, Suzy, a gente está com 42 pessoas. A gente vai aguardar mais um pouco? Não, nós vamos começar pontualmente às 8 horas. Eu acho que é pedagógico. E se a sala não encher, se a sala não encher, a gente libera para as pessoas que estão na fila de espera o link, tá bom? Tá bom. Ótimo. Porque aí a gente faz uma coisa bem democrática, assim, né? E agora saiu. Os slides não estão mais aí. Acho que é porque a gente vai começar daqui a pouco, né? Suzy, você vai disponibilizar a gravação onde? Não, isso aí nós vamos ver depois, a gente combina tudo com a doutora Maria Júlia, faz uma autorizaçãozinha, e nós estamos pensando em criar a página no YouTube do projeto, porque aí fica ótimo. Só ali né? Mas a gente vai fazer tudo direitinho, assim, para... Tá? A gente entra em contato amanhã no mar. Né? Tudo que a gente fizer aqui é um começo, e tá acho bom. que a gente está criando, né? Nossa, nós não pensamos que fosse... Mas também com o nome da doutora Maria Júlia, né? Não tinha nem como. As pessoas tiveram muito interesse de assistir. Bom, a gente vai começar então, tá? Deixa eu só avisar aqui. Débora, você está a postos? Ok? Ela avisou que já está gravando lá no... Então tá, a gente vai dar início. Tá tudo certo. Tá bom. Bom, vamos dar início então à nossa atividade, com muita alegria, muito prazer mesmo. A gente abre hoje os trabalhos, né, do projeto de extensão da Faculdade de Educação, vinculado ao curso de Psicologia e ao programa de pós-graduação em Psicologia, né? Deixa eu ver aqui o título, que me fechou aqui. Eu tenho aqui, Suzy, quer que eu fale? Isso, lê para mim. O nosso projeto de extensão chama Ciclo de Estudos e Palestras, o processo de vida, morte e luto no cotidiano e durante a pandemia do Covid-19. Isso. Bom, esse é um projeto aberto à comunidade, em especial nós estamos divulgando a comunidade acadêmica, aqueles que trabalham no campo da saúde também,
e é um projeto que está articulado às ações da UFG para o enfrentamento da Covid, né? Então, nós temos uma alegria muito grande de começar esse momento com a doutora Maria Júlia Kovacs e de recebê-la aqui, né, de estar vivendo esse momento conosco, né? Esse é um grupo de estudos que tem tentado já amadurecer essa discussão há 2 anos e estamos ainda caminhando muito lentamente e com a participação agora, né, da coordenação externa da Jaqueline Amaral, nós esperamos dar um avanço bem interessante, assim, para que a gente possa, de fato, consolidar esse campo de estudo e pesquisa dentro do curso de psicologia e do programa de psicologia, de pós-graduação em psicologia. Sem mais delongas, eu quero, então, desejar que a gente tenha uma noite agradável de debate, de discussão, de aprendizagem, né, de troca, de diálogo, e passarei a palavra agora à professora Jordana de Castro Balduino, que é a coordenadora do curso de psicologia da UFG, e ela também vai dar as boas-vindas. Doutora Maria Júlia, nós agradecemos demais a sua participação, né? A senhora tem sido uma referência para nós, nos nossos estudos, e é uma alegria muito grande poder dialogar com a senhora essa noite. Muito obrigada. A palavra está com a Jordana. Também. Boa noite. Boa noite, professora, doutora Maria Júlia. Boa noite a todos e todas que estão conosco nessa noite tão especial, em que estamos iniciando as atividades desse projeto de extensão, e com a presença ilustre da professora doutora Maria Júlia. Que prazer enorme tê-la conosco, não presencial, mas a gente sente esse calorzinho chegando, como se a gente estivesse na faculdade de educação, em um daqueles inúmeros eventos e momentos de reflexão, de formação, que a gente tanto se propõe e nos preocupamos em ofertar. Em nome do curso de psicologia, eu agradeço muito sua disponibilidade, por estar disponibilizando e compartilhando conosco seus conhecimentos, sua experiência, hoje aqui conosco. Realmente, como a professora Suzy falou, batemos recorde nas inscrições, ficamos receosos de abrir mais, né, porque a procura foi muito grande, ficamos muito preocupados, mas isso diz mesmo de tudo que a senhora construiu, de todo esse conhecimento que vem contribuindo na formação de tantos. Agradecer a toda a equipe, a todos, além de vocês aqui presentes, a toda a equipe desse projeto, a Débora, nosso profundo agradecimento, que com toda sua sabedoria, conhecimento, juventude, viabilizou e tanto nos ajudou para estarmos aqui hoje. Colegas e companheiras, professora Suzy e professora Flávia, que estão à frente, coordenando esse projeto, a nossa companheira, colega e coordenadora externa do projeto, Jaqueline Amaral, com quem eu tive a honra de participar do projeto SOS Emocional, que tanto aprendi também nesse grupo, com tanta garra e vontade de fazer pelo outro, de colaborar e pensar nesse cuidado acolhedor também nesse momento de tanto sofrimento. Falar da morte, das possibilidades de cuidado nesse momento de tantas incertezas, insegurança e um desamparo enorme que nós temos tido por parte dos nossos governantes é fundamental, é importantíssimo para a gente atravessar esse momento de tanta dor que vem nos atravessando. Deixo aqui também, sem mais delongas, para a gente poder aproveitar ao máximo a fala da nossa convidada. Mais uma vez, o nosso muito obrigado em nome do curso de psicologia. Obrigada, gente. Então, boa noite a todos. Boa noite. Vou apresentar a senhora, doutora Maria Júlia. Eu vou apresentar a senhora. Não precisa. Não precisa. Só um minuto, realmente dispensa apresentações, o nome da doutora Maria Júlia, mas, assim, é bom a gente, né, tá lembrando, nunca é demais, né, a doutora Maria Júlia é docente da USP,
fundadora do LEM, Laboratório de Estudos sobre a Morte, e coordenadora atual. Quero agradecer muito, doutora Maria Júlia, o carinho que a senhora aceitou o convite, toda a disponibilidade. E a gente está, assim, realmente muito feliz, né, com esse projeto de extensão que foi muito motivado por todas as ações que a senhora fez dentro desses trabalhos na USP, né? Muito obrigada. Aqui no meu nome aparece SBPO Goiás, gente, eu não sei por que entrou no Google da Sociedade de Psiconcologia. O meu nome é Jaqueline Amaral, eu sou presidente da SBPO Goiás. Bem-vinda, doutora Maria Júlia. Muito obrigada a vocês, obrigada a Jaqueline, que fez todo o contato comigo, e todo mundo que está aí na organização. É um grande prazer estar em Goiás, né? E esperando logo que a gente possa ter os nossos contatos presenciais, né? Eu sei do nome, né, da aula que vocês me atribuíram. Normalmente eu falo em educação para a morte, mas é interessante falar um pouquinho da questão da existência humana. Eles muito gentilmente, né, incluíram esse nome de uso e possibilidades de intervenção, né? E eu gostei do título, então ele fica para esse encontro nosso, né? Eu quero agradecer também, eu não sei passar os slides, né? Então, agradecer a vocês essa disponibilidade de fazer isso para mim. Aí vocês têm o meu e-mail também, para contatos depois. Eu pediria, então, que a gente passasse o primeiro slide, né, o segundo, aliás, depois desse, para falar um pouquinho sobre a questão da existência. Podem passar o próximo? Não, esse. Obrigado. Então, eu pensei um pouquinho, eu sou da abordagem fenomenológica existencial, e pensei que era interessante apresentar um pouquinho essa discussão sobre a questão da existência, quer dizer, nós, como pessoas que vivemos e que assumimos a nossa vida, né, que buscamos os caminhos de significado, e a abordagem existencialista, ela traz sempre essa questão das possibilidades, né? Nós estamos sempre caminhando na nossa vida com uma possibilidade grande de encontrar caminhos, né? E isso é uma questão muito importante, né? Porque, por exemplo, nós estamos vivendo agora uma situação muito difícil, com muito sofrimento e tal, mas que a gente pode ver como tem inúmeras possibilidades que se configuram como maneiras de viver esse nosso novo caminho, né? É também uma questão importante. Só um minutinho, o som está cortando. Eu não sei como é que está a internet da senhora, eu não sei se tem alguém com o microfone ligado, a gente vai tentar desligar os microfones e vamos ver se melhora. Quer que eu tire a minha imagem? Não. Não, é uma pena, Quer que eu tire a imagem? Agora, a gente desliga aqui e a gente tenta ver se melhora, tá bom? Senão a gente pede para a senhora. Tá bom. Quer que eu fale de novo ou posso continuar? Bom, eu acho que na abordagem existencialista, a questão da responsabilidade, ela é muito importante, né? Responsabilidade como possibilidade de resposta, né? Nós temos sempre, essa é uma questão muito importante do caminho existencial, e que nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós escolhemos os nossos caminhos e assumimos essa possibilidade. É uma vertente bem interessante que tira fora a ideia de que nós somos determinados exteriormente, né? E isso também nos traz a liberdade que é essas inúmeras possibilidades, né, que a existência nos oferece. Então, é o tempo todo um exercício de escolhas. Nós estamos o tempo todo escolhendo e o tempo todo buscando os nossos caminhos, né? É muito importante o que se define como existência autêntica, ou seja, o sujeito agente de sua vida, né? Então, essa ideia de que nós estamos sempre nesse caminho
de escolhas, e nós vamos ver como a questão da morte entra nisso. E também muito importante a perspectiva do Dasein, né? O Dasein quer dizer o ser no mundo. Nós não estamos solitários, nós estamos no mundo, nós estamos em relação com esse mundo, né? Nós não somos determinados por esse mundo, mas nós estamos nesse mundo. A gente compartilha as nossas existências. Próximo, por favor. Então, nós vamos discutir um pouquinho a questão da morte, né? Vocês sabem que eu desenvolvi um trabalho na minha livre docência, até com muita angústia, para saber se isso era, de fato, uma tese, era uma questão importante, se a gente poderia falar numa educação para a morte, né? Porque a morte faz parte da vida, está presente em toda a nossa existência, desde a infância até o final dela, e a gente, então, discutir um pouquinho o que seria educação nesse contexto, né? Educação entendida como busca de autoconhecimento, como busca de questionamentos, não é ensino, é educação, é possibilidade de aprendizagem, né? A educação como uma possibilidade, e aí eu uso o Jung, né, como um autor que também me ajuda, porque o Jung, junto com o Erickson, eles têm uma visão do ciclo vital, né? O Jung tem essa visão do ciclo vital, né, como pelo processo de individuação, né, a gente vai nesse processo de autoconhecimento e que é possível até o final da vida. Tem um pedaço do slide que eu não estou vendo, eu não sei como é que eu posso, se vocês podem, dá para modificar isso? Agora deu, né? Então, é um aspecto importante, não, que é muito importante a possibilidade, é, o, o, nós estamos numa faculdade de educação, né, mas seja um curso de psicologia, é muito importante a questão da educação, não é o ensino, sim como você favorece a possibilidade de aprendizagem e a descoberta sobre si. Então, em relação à morte, essa educação que eu falo não é ensino, não é receita, não é como se faz, mas é sim a abertura desse conhecimento sobre si e sobre si em relação à morte. Próximo, por favor. Então, é muito importante a gente entender que a morte está presente no ciclo da existência. Nós temos as mortes concretas, né, que eu chamo de concretas, aquelas que são mortes, né, e aquelas que são mortes simbólicas, em que não acontece a morte concreta, mas muitas dessas vivências são vividas como processos de morte, né? Que uma parte é perdida e uma nova adaptação precisa ser feita. Então, entre exemplos aqui, separações, mudanças na vida, fases do desenvolvimento, adoecimento, eu poderia incluir aí também a pandemia, né? Porque a pandemia ela tem um processo de morte simbólica, que é a perda do mundo normal, de tudo aquilo que a gente estava acostumado, de uma série de aspectos, e também a gente tem a questão do adoecimento, né? Então, para quem pega a Covid e todo esse processo que envolve, e as diversas, inúmeras, milhares de mortes que nós estamos vivendo, que mesmo que não sejam pessoas conhecidas nossas, acabam engendrando um mal-estar muito grande que tem uma proximidade muito grande com o processo de luto. Embora, por definição, o luto seria, vamos dizer, pela relação de pessoas significativas. Mas como a gente viu que a pandemia, ela fez a perda do mundo presumido, seguro, conhecido, isso é significativo e, portanto, engendra um processo de luto. Então, as mortes, elas levam ao processo de luto, e o processo de luto é um processo de aprendizagem, é um processo de educação sobre si, em que a gente vai ver como é que a gente vai lidar com sentimentos relativos à perda e como é que a gente vai fazer esse processo de adaptação de uma nova situação,
né? Então, eu perguntaria a todos vocês aqui se tem alguém que nunca passou por um processo de luto. Por tudo que eu falei, todos vocês já passaram e todos vocês sabem do que eu estou falando. Embora seja um processo universal, ele também é muito singular. Então, a gente está sempre num processo de aprendizagem. É um processo próprio, não é o processo do outro, é o nosso processo no mundo, ser no mundo, né? Próximo. Então, eu gosto sempre de contextualizar também histórico, social, culturalmente, o século XX e XXI, com esse termo morte invertida, né, que é um termo do Philippe Perrier, que tem a ver com uma morte que passou a ser diferente da morte habitual, que era a morte social, a morte pública, a morte conhecida, a morte que congregava as pessoas, que tinha os seus rituais com significado. Não é uma morte não sofrida, mas é uma morte pública, é uma morte que faz parte da vida. E a partir de uma modificação que esse autor vai colocando, Philippe Perrier, existe, então, uma necessidade de combater a morte, de isolar a morte, e ela passa a ser um evento estranho e desconhecido, né? Por quê? Porque ela acontece em lugares ocultos, né? Então, por exemplo, nos hospitais, durante muito tempo, em alas em que pacientes ficavam, aqueles que não tinham cura ou não tinham possibilidade de recuperação, ela passou a ser desconhecida, porque muitas pessoas nunca viram uma pessoa morrer, né? Isso é uma coisa, agora, claro que com todo esse processo que a gente está vivendo, a morte está muito mais próxima de nós, mas talvez vista pela televisão ou vista à distância, né? É uma morte para aquele que está no processo de adoecimento, muitas vezes uma morte solitária. Então, a gente tem, por exemplo, nas unidades de terapia intensiva, um exemplo dessa morte solitária, porque, embora tenha um monte de gente junto, o paciente está sozinho, muitas vezes, sem contato com as pessoas que ele conhece, sem familiares, mas isso não é só por causa da pandemia, isso já estava acontecendo nessa visão do Philippe Perrier no século XX. Há uma obra que é bastante conhecida, do Leon Tolstói, que se chama Morte de Ivan Ilitch, em que se conta como que a morte, que antes era, as pessoas conversavam e tal, de repente se tornou um evento estranho, as pessoas não se comunicam, a morte é vista como fracasso, e muitas vezes há um desejo de combater a morte, como se a morte não devesse fazer parte da vida. Os rituais, então, vão perdendo o seu significado e a pessoa fica isolada em grande sofrimento, com risco de distanásia, né? Acho que vocês já ouviram falar de distanásia, esse é um dos grandes problemas do século XXI, que é o processo de morrer por excesso de tecnologia, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que discutir, que nós estamos interferindo muito seriamente nos processos de morte. Então, falando agora um pouquinho sobre educação para a morte, eu peço o próximo slide, né? Eu vou falar agora, não, ainda não, mas pode passar, esse que eu já falei, né? Pode passar o próximo. Falando, eita, nós, será que eu mandei o certo? Bom, acho que sim. Bom, só falando um pouquinho da morte escancarada, a morte também presente no século XXI, mas não só, é a morte da violência, é a morte dos assassinatos, dos acidentes, há um grande risco, né, da banalização da morte, isso nós estamos vendo agora na pandemia, de uma forma bastante cruel, né, se fala de números de pessoas que morreram, né, o comportamento das pessoas em relação à morte é muito terrível, né, no sentido que as pessoas falam de uma maneira, começando do nosso presidente, mas várias outras pessoas, como se a morte fosse é assim mesmo e não tem outro jeito. É muito importante a gente diferenciar o que é a morte que faz parte da vida, portanto, ela está presente para todos nós, e considerar a morte, e principalmente as mortes violentas, como um processo natural. Não é. Então, a violência
ela dá a sensação de vulnerabilidade e a morte nos meios de comunicação sem comunicação, né? Uma morte extremamente violenta, tá? O próximo. Então, aí eu queria chegar na educação para a morte. Então, eu vou dar agora um certo panorama em termos do desenvolvimento. Para pensar assim, a educação para a morte, ela deve começar desde a infância, né? Então, por quê? Porque a criança já vive processos de perda, às vezes de um bichinho de estimação, de pessoas significativas, mas a criança do período pré-escolar, ela ainda não sabe que a morte é irreversível e que a morte é universal. Então, o que é irreversível? Quer dizer que da morte não tem volta, não tem como desfazer o processo de morte. Isso uma criança pequena não sabe, e ela precisa saber sobre isso. Então, essa é a grande arte e como é que a gente vai comunicar isso, né? E a outra grande questão é a universalidade da morte, ou seja, todos nós vamos morrer um dia. Isso quer dizer que ela também e as pessoas próximas. E esse é a grande questão de como a gente faz esta comunicação para ela, né? Porque ela não sabe e ela precisa saber e, ao mesmo tempo, lidar com sentimentos tão duros e difíceis em relação à irreversibilidade, a não poder mais ver a pessoa. Então, a gente sempre diz, qual é o melhor jeito de falar, né? De falar, uma má notícia não pode ser transformada numa boa notícia, mas ela pode ser comunicada com sensibilidade, com carinho, com cuidado, né? De que a criança não vai ter mais contato com essa pessoa, que ela tanto gosta, presencial, mas ela vai poder ter as memórias, as lembranças e tal. E quem vai informar isso? É a família, a escola, é todo mundo junto. Então, não é um jogo de empurra, e sim um trabalho colaborativo, né, para trazer essa informação para a criança. No momento que ela tem essa informação, ela participa do processo de luto junto com o adulto. Então, as crianças sim lutam, sim, elas sentem falta, elas querem saber onde está, para onde foi, elas querem ir também. Então, isso é muito importante, e isso deveria ser assunto de escola, infelizmente não é, né? Então, essa é uma discussão importante que a gente deve ter. Próximo. Em relação aos adolescentes, acho que tem uma questão que é muito importante, né? Há uma questão própria da adolescência, de grandes mudanças e tal. O adolescente não tem mais preocupações em relação, por exemplo, sobre irreversibilidade e universalidade, ele sabe de tudo isso, mas parece que não sabe, né? Nós estamos vendo agora um comportamento muito presente dos jovens, né? Eu diria adolescentes e jovens adultos, como se a morte não fosse deles, não fizesse parte da vida deles, né? Então, isso está trazendo, por exemplo, a gente está observando grande índice de mortalidade por causas externas. Então, os jovens, em princípio, não adoecem, mas muitas vezes morrem por causas externas, infelizmente por violência, né, homicídios, mas também por suicídios. Um número altíssimo de jovens está se matando nos dias de hoje, e essa é uma discussão muito importante, isso que eu chamo de educação para a morte, né? É abrir uma discussão com próprios jovens sobre por que estão morrendo tanto, por que isso está acontecendo, qual é a explicação, ou qual é a conscientização que eles podem ter em relação a eles. Faz parte do grupo deles. Hoje, a gente tem muitos jovens, por exemplo, que estão enlutados pela perda de amigos, pela perda de irmãos, né? E às vezes é o primeiro luto assim significativo que a gente chama de iguais, né? Então, iguais quer dizer o seguinte, pessoas da mesma faixa etária, do mesmo grupo de referência, isso tem acontecido. Aí quem é que conversa com esses jovens sobre isso, né? Então, em termos da família, às vezes, a importância dessa discussão na escola, né? Como é esse sentimento, o que está acontecendo, como que eles encontram o sentido e o significado para isso que aconteceu, né? Próximo.
Então, e o envelhecimento, né? Vocês viram que eu pulei a fase adulta, mas vamos dizer que durante a vida adulta, vocês sabem que durante muito tempo se considerou o desenvolvimento só na infância e adolescência, depois acabava. Os autores que falam em ciclo vital, né, eles procuram mostrar esse processo do ciclo da vida e a questão da morte. Mas eu pulei o adulto e fui para o envelhecimento, entendendo o adulto mais velho e o velho, né, nessa perspectiva de compreensão da morte. Então, durante muito tempo se falou que velhos não querem falar sobre morte. Não é verdade. Tem muitos velhos que querem, que buscam conhecimento, né? Então, nós temos hoje um prolongamento muito grande da população idosa, dos 60 até os 100, cento e poucos anos, é muito tempo, né? E também o prolongamento de pessoas que têm doenças crônicas, doenças degenerativas. Então, vocês lembram, quando eu falei sobre mortes simbólicas, tinha o processo de adoecimento. Então, é um processo de aprendizagem, de desenvolvimento, né, o que a doença nos mostra, os limites que a doença nos traz, aprender a viver com uma doença, enfrentá-la, busca da qualidade de vida, né? Na velhice, a gente tem muitas doenças crônico-degenerativas que persistem por muito tempo, né? Então, a pessoa tem uma possibilidade, não tem cura. Então, essa ideia de buscar cura, nesse caso, não é a cura que se busca, sim a qualidade de vida, a forma de viver com isso, o alívio de sintomas. Então, tudo isso é muito importante. Você se lembra, quando eu falei de existência, quer dizer, qual é o caminho que você escolhe? Como que você significa? Que sentido você dá para esse seu processo de adoecimento e aproximação da morte? E lembrar que na fase da velhice é que a gente mais perde pessoas de referência. Eu tinha falado sobre os jovens, né? Mas, vamos dizer, basicamente, quanto mais, quem é mais velho aqui que está assistindo essa aula, já começa a contabilizar quantas pessoas já perdeu, né, durante a sua vida, e muitas vezes pessoas de referência, então, marido, mulher, amigos, irmãos, né, pessoas que são de uma certa época, e também, infelizmente, filhos e netos, né? E o grande medo no processo do envelhecimento é o final de vida com muito sofrimento. Então, voltamos de novo aqui à questão da distanásia, que é muito frequente com velhos, e principalmente com pessoas que têm doenças que ameaçam a vida, ou doenças crônico-degenerativas, que tem muito medo de sofrer, né? Então, a gente poder falar sobre isso é muito importante. Então, a educação para a morte é também um processo de comunicação, né? Próximo. Então, a questão do paciente terminal, eu acho que é uma coisa que a gente está aqui discutindo e tal, mas não tem usado mais, né? Então, dentro dessa concepção de educação para a morte, não tem, principalmente do ponto de vista psicossocial, não tem essa ideia, porque uma pessoa tem o seu processo no adoecimento e sempre tem o que fazer. Então, uma coisa importante é a gente pensar sempre no paradigma do cuidar. Então, esse é um aspecto importante, principalmente no caso de doenças que limitam a vida e tal, você tem sempre o que cuidar. Então, tratamentos podem ser interrompidos. Então, uma hemodiálise talvez não seja mais necessária, ou intubação, ou alguma coisa, mas os cuidados sempre devem estar presentes, né? E o grande medo é o morrer solitário com sofrimento. Então, se vocês ouvirem paciente fora de possibilidades terapêuticas, risquem do seu mapa isso aí. Não existe ninguém fora de possibilidades terapêuticas. Você sempre tem alguma coisa a fazer com as pessoas até o final da vida, alívio de sintomas sempre, a comunicação, uma oração, um ritual, um relaxamento, compartilhar uma música, a gente sempre tem o que fazer. Próximo. Então, nós temos, quando eu comecei a pesquisar mais essa questão da educação para a morte,
né? Será que existe uma educação e tal? Claro que as nossas duas grandes referências são o Kubler-Ross, né, que começou os estudos dela sobre a morte e morrer, né, e que trouxe, vamos dizer, numa época, lembra que tem a morte interdita, a morte da qual não se fala, a morte que deve ser combatida, e ela falou, não, não é a morte que tem que ser combatida, né, a morte faz parte da vida. Como é que a gente faz essa aproximação do processo de morrer, com escuta, com comunicação, né? Como que você pode ouvir sobre o sofrimento de uma pessoa, como é que você pode ajudar no planejamento e na preparação para o fim da vida. Então, ela trouxe elementos muito importantes para isso, que aqui no Brasil se desenvolveram na psicologia hospitalar e, até certo ponto, nos cuidados paliativos também. E a Cicely Saunders, é interessante que as duas são contemporâneas, as duas são mulheres, e a Kubler-Ross viveu nos Estados Unidos e a Cicely Saunders na Inglaterra, mas elas foram contemporâneas e fizeram coisas bastante parecidas, né? A Cicely Saunders, ela foi a grande responsável pelos cuidados paliativos, que hoje estão fortemente vinculados com os cuidados de pessoas que têm doenças que ameaçam a vida, desde o começo do diagnóstico, né, e que tem também um trabalho importante de finalização de vida. Mas é importante lembrar, quando ela começou a estudar, era mais morte com dignidade, mas hoje a gente diria que cuidados paliativos, eles começam desde o diagnóstico. Ela trouxe esse conceito precioso que é da dor total, né, em que você cuida da parte física, psíquica, social, espiritual, então trabalho integrado, equipe multidisciplinar, alívio e controle de sintomas, a qualidade de vida e a morte com dignidade. Então é muito importante essa discussão, tem muita gente ainda hoje que não sabe o que é cuidados paliativos, não estou falando de profissionais, espero que os profissionais já saibam, mas muitas pessoas do público não sabem, né, e insistem, por exemplo, que uma pessoa gravemente enferma, sem possibilidade de recuperação, fique numa UTI, o que é absurdo. Então, é muito importante que a gente divulgue os programas de cuidados paliativos, que são muito importantes. Tudo isso é educação para a morte. Próximo. Então, falando de cuidados paliativos, né, que é, quem me conhece sabe que é uma área que eu gosto muito, né, que me trouxe muitas buscas e questões importantes, né? Você está cuidando de pessoas, então isso é muito importante. Você tem um paradigma do cuidado, portanto, o cuidado ele existe até o último suspiro de uma pessoa. Você vai trabalhar também uma questão que é muito importante, que é o luto antecipatório. Você se lembra que o luto é sempre um processo de aprendizagem, porque você vai viver uma situação nova que você não conhece e que você vai lidando com sentimentos que essa insegurança traz e também se readequando a esse mundo agora diferente. Então, o luto antecipatório ele foi definido como cuidado às perdas no processo do adoecimento. E ele vale para os pacientes e ele vale para os familiares. Então, é um aspecto importante de educação para a morte, porque é um aspecto de entrar em contato com esses sentimentos e comunicar a respeito disso. É importante o exercício da autonomia, né? Então, vocês se lembram como isso tem importância com a questão existencial. Quer dizer, eu tenho as minhas escolhas, eu tomo as minhas decisões, eu busco a minha autonomia, e ela precisa ser respeitada, né? Ela precisa ser legitimada. Esse é um exercício importante dos cuidados paliativos também, e evitar os processos distanásicos, né? Então, a gente sabe que poucas pessoas sabem o que é distanásia. Então, dentro do processo educativo, é muito importante compreender que, às vezes, o supertratamento, o exagero de tratamentos pode ser causar muito mais sofrimento do que benefício. Próximo. Bom, o profissional, sem dúvida, vai ter que lidar com a morte, né, o tempo todo. Eu sempre pergunto, será que um profissional que escolhe a área da saúde, qualquer um de nós, mesmo a área educacional agora também, vai ter que se haver com a morte, porque a vida
caminha, é um caminho, é um percurso, e o final dele é a morte, né? E como a gente viu, existem várias mortes durante o processo. Então, eu trago para vocês o mito de Kiron, né, que ele é muito importante, porque ele vai falar de um cuidador que se deixa sensibilizar pela dor, pela ferida, e, portanto, consegue se aproximar do seu paciente, ser sensível, realizar a escuta empática. O Quirón foi um centauro, ele foi ferido pelas flechas de Hércules, e ele tinha uma ferida incurável, ele estava sempre em dor e sofrimento. Então, ele passa a ser um médico muito mais sensível, em contato com a sua dor, com a sua ferida narcísica, muitas vezes de não poder curar, de não poder resolver as questões, e, portanto, mais próximo da dor do outro também, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a formação de profissionais, é muito importante discutir essa questão, né? E também entrar em contato com a finitude e a própria morte. Eu tenho vivido uma experiência muito interessante agora, eu ofereço uma disciplina optativa, chama Psicologia da Morte. Ela sempre teve procura dos alunos de psicologia e tal, mas agora, nos últimos anos, ela está tendo uma procura imensa de estudantes de outras áreas da USP, área de exatas, da área de humanas, e tal, porque as pessoas querem conversar, precisam conversar sobre o processo da vida e sobre o processo da morte. Então, é muito, para os profissionais de saúde, mais importante ainda. Então, e eu penso, quer dizer, claro, nós estamos aqui na Faculdade de Psicologia, mas como seria importante ter esses cursos na Faculdade de Educação também, porque muitos professores hoje estão se havendo com as crianças. Nós vamos ter uma chamada volta da pandemia, que sei lá eu como é que chama, do novo normal, da volta de não sei o quê, e vai ser muito importante conversar com as crianças sobre o que aconteceu durante esse período, né? Sobre pessoas que elas perderam, sobre situações que elas viveram. Quem vai fazer isso é o educador, né? Então, é muito importante que a gente se conscientize disso, e uma coisa que eu digo sempre, o mais importante não é dar a resposta, o mais importante é ouvir a pergunta. Então, educação para a morte é muito mais aperfeiçoar as perguntas do que ter uma resposta pronta. A resposta é construída do que cada pessoa constrói o seu processo. Próximo. Então, para que a gente vai formar o profissional? Para a vida, para a morte? Claro, para a vida, para a morte. E aí eu brinco um pouquinho com as palavras, né? Mortes esperadas e mortes inesperadas. Ó, nós vimos já que a criança pré-escolar vai ter que aprender que a morte é irreversível, que todos nós vamos morrer um dia. Então, todos nós sabemos disso, mas mesmo assim a gente fala em morte inesperada, né? E essas são as vezes mais complicadas, são as mortes violentas, são as mortes de jovens, enfim, são algumas mortes aí que são mais difíceis, outras são mais esperadas, porque a pessoa já está doente há muito tempo, ou está em muito sofrimento e tal. Aí eu ainda ponho, entre aspas, mortes boas, né? Eu sempre digo assim, o que eu definiria como uma morte boa? Morte como uma vela que se apaga. Para mim, essa é a melhor metáfora de uma morte boa. Quer dizer, a pessoa vai no processo de morrer e morre. Muitas pessoas morriam assim em outros tempos. Hoje, com os hospitais e tal, essas mortes, entre aspas, boas, estão muito mais difíceis, porque a pessoa tem um processo e alguém fica sempre tentando despertar, prolongar, fazer mais uma intervenção e tal. E o que eu chamei de mortes difíceis ou pacientes difíceis são mortes com muito sofrimento, que a pessoa tem muita dor, não consegue respirar, demora muito e tal. Algumas delas são provocadas, infelizmente, pelos profissionais de saúde tentando prolongar a vida a todo custo. Então, a distanase é um exemplo de morte prolongada. Próximo. Então, muitas pessoas dizem, eu não fui preparado para lidar com a morte, né? Olha, que eu estudo esse assunto, eu não vou falar quantos anos, faz bastante, basta olhar para a minha cara, né? Então,
Desde aquela época que eu comecei a estudar, a procurar as primeiras bibliografias e tal, já tinha essa história. Ah, mas porque nós temos que preparar os nossos profissionais e tal. Eu não sei qual pensamento mágico que é preparo. Com certeza não é saber tudo, né? Preparo é busca, é abertura, é disponibilidade, escuta, empatia, compaixão, né? É, de alguma forma, buscar supervisão. Então, é uma coisa muito importante a gente entender que nós nunca vamos estar totalmente preparados, nós vamos estar sempre em ação, né? Isso é também uma característica da abordagem existencialista, que a gente está sempre em processo de busca de conhecimento, de aperfeiçoamento, e nós somos agentes do processo. Então, não precisa alguém nos dizer o que fazer, a gente pode buscar esses caminhos, né? Próximo. Eu não sei como é que está o tempo aqui. Está na hora já, né? De acabar. Mas vamos lá mais um pouquinho, né? Então, como eu falei para vocês, espaço de reflexão. Oi, pode finalizar, doutora Maria Júlia, fica à vontade. Nossa, eu levei um susto agora. Então, é uma questão importante nessa discussão da reflexão, de você ter essa ideia de trocar experiências, né? Isso é uma coisa muito legal nesses grupos que eu estou fazendo com os alunos agora, né? Infelizmente, esse ano dançou, né? Por causa da pandemia, a gente acabou fazendo online e as perguntas ficaram muito poucas e tal, mas o pouco que eu pude conversar com eles era muito essa troca de experiências que é importante. Então, eu coloco sempre 3 pontos. O primeiro é sensibilização para sentimentos e reflexões sobre o tema. Então, quando a gente falava de luto, ou quando a gente fala de suicídio, ou aproximação da morte, ou busca da eutanásia, do suicídio assistido, então, como isso toca em você? Que sentimentos isso traz, né? Então, é uma educação que toca também na questão emocional, né, que é importante. Tem também a parte cognitiva, né, a parte das abordagens teóricas e tal, né, que a gente traz, a psicanálise, a abordagem analítica, existencialista, enfim, e vai discutindo, mas muito mais nos textos do que propriamente como uma aula teórica, né, mas mais como uma abertura, como uma abertura do para reflexão. Foi? Que foi? Bom. E um terceiro ponto, que é a reflexão sobre uma prática vivida, né? Então, trazia, por exemplo, profissionais ou aqueles, porque normalmente a disciplina é oferecida no terceiro ano, eles não estão fazendo estágio, mas muitas discussões aconteceram com pessoas, vamos dizer, depois, nas supervisões, falando sobre os temas. Então, essa reflexão sobre a prática na supervisão é um aspecto de preparo muito importante. Próximo. Estamos acabando já. Próximo. Bom, cuidados ao profissional é também um aspecto de educação para a morte, então, cuidado a si, as reuniões clínicas multiprofissionais, a supervisão PALID, não sei se vocês já ouviram falar, é uma supervisão muito bacana, que é feita multiprofissional e que você discute os aspectos psicológicos da relação, daqueles pontos cegos, daqueles chamados casos difíceis, né? Então, é muito interessante, não é a discussão técnica, é a discussão da relação, né? E espaços para elaboração de perdas e tal. Esse é um aspecto importante da educação para a morte também, é o espaço de lidar com o luto dos profissionais de saúde. Essa é uma questão que agora nós estamos vendo na pandemia, e muitas plataformas foram abertas para cuidar de profissionais de saúde em processo de luto, porque eles perderam muita gente, né, se envolveram muito, o trabalho extremamente estressante e tal, então é muito importante eu acho que algumas coisas, eu espero que a gente vai aprender depois dessa pandemia, né, de reconhecer que os profissionais de saúde têm essa necessidade de cuidado, de aperfeiçoamento, né, de supervisão, que são muito importantes. Próximo. Então, tem várias abordagens, né, grupos, especialização e tal, de envolver sempre aspectos cognitivos e afetivos. Eu me lembro sempre
de conversar com os alunos, que a gente não vai fazer psicoterapia na sala de aula, mas vai falar de emoções, vai falar daquilo que está tocando, que é importante, né? Grupos multidisciplinares, filmes e tal, né? Mais um, próximo. Próximo. Aqui tem uma fala do Rubem Alves, né, que eu sempre gosto muito, né, diante da morte tudo se torna puro, não há lugar para mentiras, e a gente se defronta com a verdade, aquilo que realmente importa. Para ter acesso à nossa verdade, é preciso ouvir a voz do desejo mais profundo. Veja só isso, é preciso tornar-se um discípulo da morte. Eu acho que essa é uma questão importante que fecha a ideia da educação para a morte, pois só ela nos dá a lição de vida, e se a acolhermos como amiga, a morte é nossa eterna companheira. Então, esse aspecto é muito importante. E o último slide é só uma gracinha com vocês, né? Essa é a equipe dos sonhos, tá? Vocês podem ver que, ao mesmo tempo que estão juntos, se cuidam, têm as suas diferenças, né? E eu queria atribuir o crédito a Elaine Alves, né, minha companheira no laboratório de estudo sobre a morte, que foi ela sempre conseguia achar essas fotos incríveis. E com isso eu termino a minha apresentação. Não sei se a gente tem ainda, parece que tem perguntas, né? Sim, sim. Desde já quero agradecê-la, doutora Maria Júlia. Como é bom a gente poder estar falando isso para estudantes e profissionais presentes, a importância da comunicação, né, que foi muito frisado, os cuidados paliativos, de entender realmente a função do cuidado paliativo, para que a gente leve nessa conexão, nessa inteireza, né, do discípulo da morte mesmo ali do Rubem Alves, junto com o nosso paciente. Assim, a gente vai poder realmente estar inteiro para poder ter essa empatia toda que a gente precisa nesse processo do conhecimento e da educação para a morte, conforme os estudos ali. Aí é muito bom a gente, o que a senhora colocou, com relação a Cicely Saunders e a Elizabeth Kubler-Ross, que elas trazem isso, né, que todo sofrimento, cuidado, ele é tolerável, né? E a Elizabeth Kubler-Ross, que ela, como ela conversou com os pacientes terminais ali e desenvolveu toda a teoria aí. Mas eu vou deixar quem está presente aqui, ver se quer falar ou se a gente lê as perguntas. Você viu aí, Suzy, se tem alguma pergunta específica? Sim, sim. Eu quero agradecer, né, muito a disponibilidade, a generosidade, né, da doutora Maria Júlia em trazer esse tema de uma forma tão clara, né, e tão didática para a gente. Tem uma pergunta aqui do Fernando Vinícius Pereira, e ele pergunta o seguinte: qual seria a relação da perspectiva humanista e a prática da eutanásia, considerando que muitas vezes algumas tentativas de prolongamento da vida são produtoras de mais sofrimento? A perspectiva humanista existencial apoia a eutanásia, considerando-se a autonomia do sujeito, que é um conceito fundamental dessa linha de pensamento? Essa é a primeira... Então, aqui nós temos uma pergunta, uma questão que é complicada. Veja, a perspectiva humanista está centrada no desejo humano, né, nas possibilidades em relação à própria vida e à própria morte. Então, estaria muito mais relacionada ao suicídio do que à eutanásia, porque o suicídio é um ato realizado pela pessoa para levar à morte. Eu não estou dizendo que está havendo um apoio ao suicídio, mas a compreensão do suicídio como uma escolha ou como uma possibilidade de caminho, na abordagem existencialista, ela até tem uma possibilidade. O grande problema da eutanásia é que ela vincula um terceiro, uma pessoa que realiza o ato eutanásico, né? Então, essa é uma discussão importante. Então, nesse tipo de contexto, não daria para pensar a eutanásia numa perspectiva humanista, embora a questão do alívio do sofrimento, sim. Muito mais hoje está se discutindo, claro, a eutanásia está em discussão em vários países,
né? No Brasil, por enquanto, nem pensar, mas em vários países, mas lembrar que todas essas possibilidades, elas não são obrigações, elas são possibilidades. Mas existe, por exemplo, hoje o caminho do suicídio assistido, ou o que eles chamam também de morte com dignidade. Então, a pessoa já está sofrendo muito, não quer mais continuar a viver, principalmente pessoas que têm doenças que ameaçam a vida, estágio terminal, com muito sofrimento, ela fosse facultada o direito de encerramento da própria vida com a ajuda, por isso que chama suicídio assistido, de medicação, enfim, para facilitar o processo. Isso está sendo discutido em vários países, né? Enfim. Mas isso daria uma outra aula. Se vocês quiserem, em um outro momento, eu posso discutir mais. Nós queremos sim, doutora Maria Júlia. Uma próxima. Bom, uma outra questão aqui da Isabel Pereira, ela diz, como lidar com a culpa, por exemplo, de profissionais de saúde que passaram Covid para os seus familiares? Ah, meu Deus, essa é uma questão complicada, né, Isabel? Que é a seguinte, claro, os profissionais de saúde tiveram que ir para a linha de frente, tiveram que trabalhar e, consequentemente, tinham maior risco de infecção. E muitos deles acabaram se separando da família, né, para não infectar e tal. Agora, como é que você lida com a culpa? Eu acho que essa é a questão principal, né? É muito difícil falar de culpa quando você tem... eu acho que é mais fácil falar de culpa de um cara que está na praia, sem máscara, aglomerado, numa festa, não sei aonde e tal. Esse, eu acho que teria que ter um outro nível de culpa, né, porque, de fato, isso é uma atitude irresponsável nos dias de hoje. Agora, o profissional de saúde que tem que trabalhar, é convocado a trabalhar, né, convocado, inclusive no começo, agora isso mudou, mas no começo as EPIs e tudo eram terríveis, tinha muitos problemas e tal. Acho que o que a gente precisa fazer é acolher e desfazer essa culpa de alguma maneira, né? Porque não era uma questão de escolha, era uma questão de obrigação, né? Então, eu acho que é muito importante diferenciar isso, né? Ok. Então, a professora Flávia... Claro que a gente está rodeado pela culpa o tempo todo, né? Isso. A professora Flávia ainda está online? Se ela tiver, por favor, ela fez uma inscrição, eu gostaria de... É isso. Nós apresentamos a doutora Maria Júlia, a professora Flávia, quem tem coordenado esses estudos, né, e ela gostaria de fazer uma questão. Primeiro, eu queria dizer a minha alegria. Eu sou professora da faculdade nesse momento com a senhora. E estou ministrando uma disciplina inspirada nesse trabalho da senhora, sabe? O título que eu dei para essa disciplina chama A Morte e o Morrer em Debate, Temas Atuais. Ótimo. E é uma disciplina que acolhe estudantes dos mais variados cursos da universidade. E pensando muito próximo do que a senhora construiu. A minha pergunta talvez seja mais uma provocação, não só para a senhora, mas para todos nós que estamos aqui nesse momento, é que as nossas atitudes, crenças, a forma como nós compreendemos a morte, como nós vivenciamos a morte, diz muito do modo como a gente... Então, no momento dessa pandemia, né, que nos deixa impactados pela velocidade e intensidade de tudo que a gente está vivendo, o que a senhora pensa, ainda que a gente ainda esteja vivenciando isso de uma forma muito próxima, o que essa pandemia está dizendo para a gente sobre a forma como a gente enxerga a morte? O que essa forma como a gente está vivenciando esse processo, em que medida se afasta, né, de um modo diferente que a gente tinha, porque a gente ainda diz assim, que as nossas vidas, a partir de agora, vai ser AP, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. Então, em que medida a nossa forma de compreender e viver a morte vai ser impactada por essa experiência?
Queria ouvir um pouco a senhora sobre isso. Então, Flávia, o que eu diria para você é que eu não sei, né? Não sei, porque eu acho que nós estamos todos muito dentro desse processo, né? E vamos dizer, como profissionais de saúde mental, como educadores, né? E, assim, nós estamos convocados a pensar, refletir, e desde o do primeiro momento, já em março, a gente começou a pensar algumas coisas e que também o que a gente pensa hoje, passados 5, 6 meses, é diferente do que a gente pensava em março, e talvez será diferente do que nós vamos pensar em dezembro. Algumas coisas já nos chamam a atenção. Uma delas é que o processo de morrer foi seriamente perturbado por essa pandemia, de tal maneira que as pessoas tiveram seu sofrimento aumentado pelas diversas propostas de atendimento nos hospitais, pelo isolamento, pela não possibilidade de contato com os familiares, por não ter o luto antecipatório, né, uma morte muito sofrida, né? A morte na UTI é uma morte muito sofrida. No começo ela foi extremamente sofrida, as pessoas não sabiam. Então nós tivemos situações de mortes traumáticas e violentas dentro de uma unidade de terapia intensiva. Isso é terrível, né? Pessoas empilhadas, processo de rituais de luto extremamente afetados, pessoas que não puderam se despedir, que não puderam fazer seus processos. Então, tudo isso, com certeza, vai cobrar o seu preço, né? Nós vamos ter muitas pessoas, já temos, pessoas com grande sofrimento mental, né, com situações de muito pesar. Então, luto complicado, né, que é o luto que com sentimentos muito intensos, confusos, ambivalentes, sem então nós vamos ter muito trabalho pela frente. Agora, o que eu espero, né, que a pandemia, eu tenho um pouco, eu tô entre otimista e pessimista, eu vario a cada dia, né? Eu espero que a gente aprenda melhores formas de convivência, que a gente possa se comunicar melhor, conversar a respeito disso, ter espaços de troca e compartilhamento. Então, me preocupa muito, por exemplo, as voltas nas escolas, como que vai ser essa conversa, enquanto está todo mundo ressabiado de se contaminar e tal, mas a gente vai ter que aprender a viver com essa pandemia. Não sei se ela vai acabar tão já, né? Então, eu acho que nós vamos ter que aprender uma série de coisas. Estamos aprendendo e vamos continuar a aprender durante esse processo. Então, acho que nós temos muita coisa ainda para desenvolver, viu? Doutora Maria Júlia... Eu acho que ela congelou, viu? A Flávia congelou. Agora voltou. Flávia, você sim, eu queria agradecer. Mas já terminei. Doutora Maria Júlia, eu me lembro, na especialização de cuidados paliativos, que a senhora foi minha professora lá na Faculdade de Ciências Médicas, que a senhora trouxe para a gente um conceito que ninguém conhecia e que eu acho que poucas pessoas ainda estão a par, que é o da calotanásia. Que, né, se a senhora puder falar assim, em linhas breves, que é um contraposto a tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né, da mistanásia, distanásia. Então, a ortotanásia, ela é a morte correta, a morte com dignidade, de deixar o processo e aliviar os sintomas e cuidar da qualidade de vida. E a calotanásia, ela foi eu aprendi com um jovem geriatra, né? É a ideia de você, além da morte, vamos dizer, que alivia os sintomas e tal, você ter toda uma preocupação também com a parte ritualística, com a parte, por exemplo, estética e tal, e assim, que ajuda. Então, por exemplo, uma música que seja agradável, um processo de ritualização religioso, sons, imagens, coisas que possam ajudar a criar uma atmosfera, né, de arte, de cuidado, de estética e de ética, né? Quem trabalha bastante com essa ideia é um psiquiatra carioca que chama Ciro Floriani. Ele tem escrito bastante sobre a questão da calotanásia e, por exemplo, quantos hóspices, né, os lugares de cuidados, as
pessoas gravemente enfermas e tal, elas têm que ter esses espaços, vamos dizer, de arquitetura diferente dos hospitais e com a natureza. Então, esse tipo de coisa está vinculado à ideia da calotanase, tá? E a mistanase que você falou, eu não tinha falado aqui, mas é muito importante, a mistanase, vocês veem que tem um monte de tanases, então a gente tem que aprender todas elas, mas a mistanase é uma das mais doídas e sofridas, que são as pessoas que morrem na fila, as pessoas que morreram porque não tiveram UTI, as pessoas que têm a sua, por exemplo, hoje está acontecendo, por exemplo, com os pacientes de câncer, que não foram atendidos durante a pandemia e tal, e tiveram seus quadros agravados e tal. Então, são o adoecimento e a morte por falta de cuidados. Então, vocês veem, tem a distanásia, que é o excesso de cuidados, tem a mistanásia, que é a falta de cuidados que leva à morte. Tudo isso é o que torna as mortes indignas. A ortotanásia, a calotanásia, né? Os cuidados paliativos tornam a morte com dignidade. E tem aquelas que no Brasil não são legalizadas, mas em outras partes do mundo são, como a eutanásia e o suicídio assistido. Gente, nós temos um número enorme de questões, e eu só gostaria de ler em bloco, doutora Maria Júlia, por respeito às pessoas que fizeram, aí a senhora responda da melhor forma, né? A pergunta da mistanase, a senhora já respondeu, a Andréa Moraes. A Isabela pergunta, bom, obrigada pela fala, pelo compartilhamento, abraçar a morte, compreendendo que é um fato inexorável e que todos iremos passar, é essencial para que consigamos olhar para a vida. O Tiago diz, sobre a espiritualidade em relação à morte, há mais abertura nos profissionais em relação a inserir esse tema ao trabalho? Ele pergunta se hoje há mais abertura para a questão da espiritualidade. A Isabela pergunta, o suicídio entre jovens é um fenômeno que tem crescido nos últimos anos. Como a perspectiva existencialista compreende a perda de vontade de viver dos jovens e a perspectiva do suicídio como única saída para as suas questões? E a Lígia pergunta, como a senhora avalia a ausência desse tema na formação do psicólogo? Na sua opinião, a que se deve esse tema não estar presente apenas como algo ou complementar ou que está à margem da formação do psicólogo, né? Então, ela traz essa questão. E a gente encerra esse bloco e vamos ver se teremos tempo para mais alguma, né? Nós já encerramos as inscrições e agradecemos a participação das pessoas que as fizeram, né? Olha, para a gente resolver esse problema também, vocês podem depois passar o meu e-mail e passar as perguntas para mim, eu respondo todas, sem problema, tá? Então, primeira coisa, sobre espiritualidade e ter mais abertura. Tem hoje uma abertura maior, sim, sobre espiritualidade, uma discussão nos congressos, na formação e tal, e aquela ideia que o psicólogo não lida com a questão espiritual, lida sim, lida com o psicólogo, né, compreendendo a espiritualidade, seja a espiritualidade laica ou espiritualidade religiosa, né, vinculada a uma religião ou vinculada a um processo do sagrado, da transcendência. Então, é muito importante, hoje a espiritualidade tem um lugar bastante grande na formação de profissionais, nos cursos de especialização, e Kubler-Ross e Cicely Saunders foram também bastante responsáveis por essa introdução. Suicídio entre jovens, sim, crescendo muito. É um fenômeno que a gente tem que entender melhor porque ele está acontecendo, né? É um fenômeno típico do século XXI, principalmente da segunda década do século XXI, né? Não sei se tem a ver com... Acho que tem que ter um estudo sociológico mais compreensivo também de uma sociedade tóxica, do jovem não encontrar o seu lugar, a questão das mídias sociais, da celular demais e tal. A pandemia, com certeza, vai trazer os seus reflexos também. Agora, a grande questão é assim, na perspectiva existencialista, o suicídio é uma possibilidade, mas não é a possibilidade. Então, isso é uma questão muito importante. O ser humano, diante de qualquer situação, ele tem N possibilidades de
de caminhos a seguir. O suicídio é um caminho possível, não é o caminho. Então, no atendimento, muitas vezes, ao conversar sobre o sofrimento, sobre a dor e tal, muitas vezes se diz assim, mas a única coisa, então, é me matar. Não, a única coisa não. É o que você está vendo no momento como a única coisa. E aí a gente pode conversar sobre as inúmeras possibilidades que se abrem ao ser humano. Isso dá uma outra live bem longa. A ausência na formação, eu acho que está diminuindo essa ausência. Eu acho que está havendo mais possibilidades, já foi mais tabu do que é agora. O que é o grande tabu agora é suicídio. Então, amanhã nós começamos o Setembro Amarelo, aí todo mundo vai falar muito sobre suicídio, mas a ideia é que se fale muito sempre, que se fale de uma forma qualificada e não de uma forma dogmática, moralista, nem com a ideia que nós vamos evitar 100% dos suicídios. Não vamos. Isso é outra live comprida, tá? Então, eu acho que a gente tem que abrir a discussão, conversar a respeito, que é muito importante. Gente, nós vamos encaminhando já para o fechamento, né? Agradecemos demais a disponibilidade da professora doutora Maria Júlia. Acho que as questões que nós levantamos aqui são questões que ainda vão nos incomodar, né, e nos provocar durante todo esse ciclo de estudos que faremos, né? Esperamos muito contar num outro momento com a doutora Maria Júlia. Saiba que você é uma referência muito importante para nós, que estamos começando a trilhar, né, nesse caminho de estudos, e, de fato, nós conseguimos hoje qualificar, né, uma base em que essas discussões possam, de fato, redundar em formação, em crescimento, né, e produzir aquilo que, de fato, a gente espera em relação tanto ao curso da graduação quanto da pós-graduação. Passamos a palavra, então, à Jaqueline, que é a nossa coordenadora externa, para que ela também se despeça, e a gente, então, possa encerrar esse momento. Agradeço, doutora Maria Júlia, foi um enorme prazer testemunhar a forma generosa, né, como a senhora partilha o conhecimento. Isso, para nós, é muito formativo e nos dá esperança, né? Antes da Jaqueline falar, eu queria falar o seguinte, uma coisa que eu falo sempre e vou continuar falando sempre. Um docente que não aprende com seus discípulos, não aprende com seus alunos, não aprende com seus estudantes, ele estagna. Então, e outra coisa que é muito importante, compartilhar esse conhecimento, porque vocês são a continuidade. Então, daqui a pouco eu vou indo e vocês vão continuando. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, tudo que eu tenho de material e tal, eu troco com vocês numa boa. E eu quero agradecer muito o convite e o fato que congelou. Congelou? Não, a gente está ouvindo. Pode continuar. Não, eu acabei. Eu gostaria, doutora Maria Júlia, de lembrar que tem um site do LEM, que tem vários materiais que as pessoas podem estar pesquisando. Se vocês quiserem anotar ou colocar aí no chat, é o lemipusp.com.br. Lá tem indicações de livros, vídeos, DVDs, áudios, artigos. Então, é um site muito completo, é um projeto coordenado pela doutora Maria Júlia. E, assim, eu quero agradecer imensamente mesmo. Eu vejo que no Brasil, a doutora Maria Júlia trouxe cuidados paliativos, quando nem se falava em cuidados paliativos, e a gente tem falado, discutido e falando sobre educação para a morte, sobre morrer com dignidade. E, assim, eterna gratidão mesmo por todo o carinho que a senhora teve desde o primeiro momento do convite, respondeu-nos com toda a prontidão, e muito grata mesmo, e grata a todas as pessoas que participaram, que estão nesse projeto, e
quero só reiterar que esse projeto, ele só começou porque a gente tirou a senhora e a doutora Maria Helena Franco nesses projetos que vocês trouxeram, né, do LEM e lá da PUC, da gente discutir, trazer para a população em geral esse assunto morte, luto, porque esse projeto ele não é somente para estudantes, ele é aberto para toda a comunidade, né? Muito grata mesmo. E lembrando, né, Suzy, que a nossa próxima palestra é daqui 15 dias e a gente vai divulgar em breve, né? Isso. Contamos com todos vocês lá. Mais uma vez, muito obrigada a todos, a todas. E a doutora Maria Júlia, foi um enorme prazer. Boa noite de descanso para todos vocês. Um abraço. Boa noite também. E a gente bateria palmas no final. Então, palmas, né? Obrigado pelo convite. E podem contar comigo e podem mandar as perguntas que não puderam ser respondidas, tá? Eu me disponibilizo. Tá bom? Uma boa noite para todos e até. Um abraço, tchau.